diz assim, ó: e a palavra, quando ela é ministrada em um lugar, ela está se referindo àqueles que estão ouvindo, o lugar que está sendo pregada. Por isso que tudo que foi feito aqui está para nós, para este lugar, para este momento de todos que estão aqui, amém? Então não despreze o que Deus fala, não despreze o que Deus nos conduz, a forma a qual Ele nos conduz, amém? Olha o que a palavra diz assim, ó: no demais, isso é Paulo, escreveu a carta aos Tessalônicos. No demais, irmão, rogai por nós, olha algo tremendo, hein? Para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também ou é entre vós, e para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos, mas fiel é o Senhor, que vos confortará e guardará do maligno. E confiamos de vós no Senhor, que não só fazeis, como fareis o que vos mandamos. Ora, o Senhor encaminha os vossos corações no amor ou caridade, pode estar escrito aí, de Deus, e na paciência de Cristo. Mandamos-vos, porém, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu, porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós. Aqui até o 7. Olha só, presta atenção como é tremendo. Paulo, quando falou e escreve aos Tessalonicenses, tu vê que são palavras, né? São epístolas e cartas, que elas são conduzidas segundo tudo aquilo que ele tem aprendido e aprendeu da parte de Deus, amém? Da parte do Senhor. O que ele está passando ali para o povo é o que ele aprendeu, e o que nós temos aprendido na igreja é o que nós devemos passar para as outras pessoas que talvez não tenha recebido, ou alguém que recebeu, mas precisa receber mais, né? Como todos nós que estamos aqui, precisamos da palavra de Deus sempre, amém? Não é por eu estar pregando que eu também não estou precisando do que eu estou pregando, amém? Eu não estou livre, eu estou igual a vocês, só apenas estou ministrando, amém? Então quando ele diz assim, ó, no demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificado, como também o é entre vós. Por que orar por nós? Porque vem muitos ataques, vem muitos impedimentos para que a palavra seja parada. Por exemplo, eu estou pregando para uma porção de gente aqui, vocês vão ouvir, ainda pode passar para outra. Se eu parar, se os apóstolos parassem, né, porque houve perseguição, houve, né, foram maltratados, foram presos, né, muitos até morreram. Então pede-se para orar, para que Deus dê a cobertura, porque a oração de vocês também tem muito poder no mover da parte de Deus, amém? Quando a igreja ora pelo ministério, para aquele que está ali, ele foi Paulo, e aqui é outro Paulo, só que eu sou pastor Santana, mas eu sou Paulo também, tá? Mas eu não sou esse Paulo, mas eu sou um também que estou pregando a palavra, e tem aqui a missionária. Quando vocês oram por nós, Deus vê que vocês têm interesse de que Ele mova ao nosso favor para a gente continuar fazendo o que nós estamos fazendo por vocês, amém? E isso Deus, Ele dá a resposta. Nós precisamos de vocês. Como vocês precisam de nós, nós precisamos muito mais ainda de vocês, amém? Então Paulo declara isso aqui, né, explicitamente. E para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos, ou seja, quando você é de servo de Deus, depende do lugar que você estiver, nem todos têm a fé em Jesus Cristo como seu Salvador, ok? Então já vai ser um impasse contra aquele que acredita, porque vai ficar treva e luz. E muitos nem se manifestam, mas tem uns que perseguem, não é assim? Tem gente que não crê, mas não te persegue, não é verdade? Mas tem uns que perseguem. Os apóstolos foram perseguidos por muitos que não criam, mas outros provavelmente, vão conjecturar, não perturbava. Mas tem aqueles que perseguem. Porque se ele professasse a mesma fé, ele não te perseguiria, ok? Ele não te perseguiria. Aquele que te persegue, se tivesse a mesma fé que você ia te perseguir, não. Então a gente tem que orar para que a gente esteja de pé, amém?
E como a gente professamos a mesma fé, um tem que olhar um pelos outros, amém? Porque todos sofrem perseguição pela obra de Deus. Jesus foi perseguido demais, e nós também somos, e isso aí a resposta está na Bíblia. Mas aquele que estiver com ele até o final, prevalecerá. Nem a morte vai poder parar você, porque ele venceu a morte para mostrar que com ele nós somos mais do que vencedores, amém? Glória a Deus. Diz assim o 3: mas fiel é o Senhor, que vos confortará e guardará do maligno. O que é guardar do maligno? Olha só, o maligno pode vir contra você, ele pode até te atingir uma arma forjada, mas ele pode com a tua vida, porque ela pertence a quem? A Deus. O maligno quer levar o pessoal para onde? O inferno. Mas se tu é de Deus, tem como ele levar? Ele pode tocar, fazer o quê? Mas tem como levar? Os discípulos, apóstolos, cada um teve um martírio, menos João. Estava perdido? Ou eles venceram? Venceu, porque o maligno não tem direito à vida deles, porque a nossa vida é igual a nossa, é do Senhor, amém? Então nunca esqueça, a nossa vida pertence a quem? Ao Senhor, ao nosso Deus, amém? Glória a Deus. O 5, ora, o Senhor encaminha os vossos corações no amor, na caridade de Deus e na paciência de Cristo, né? O Senhor, ele quando pregava as bem-aventuranças, né, tranquilo, né, os humildes herdarão, começou a pregar tudo mansamente, com um poder. Ele só se exasperou no momento que abusaram diante da casa do Senhor. Aí ele falou, aí só quebrando tudo. Por quê? Uma falta de respeito muito grande diante da casa de Deus. Ali era a casa de oração, não era para ficar vendendo nada. E olha que eles compravam aquilo para sacrificar, mas ele tinha roubo, tinha isso, tinha aquilo, e aquilo não era para estar na casa do Senhor, amém? O que era para trazer era para vir de lá de fora, para ele não formar ele na fé, aproveitar, né? É fogo, né? A gente vai falar, né? Até a gente que aproveita o povo, começa a negociar em cima do altar, começa a vender isso, vender aquilo, né? Não é o ideal é afastado fora, né? O ideal seria isso, mas fazer o que, né? Isso é Deus mesmo, só com Deus mesmo. Aleluias. Diz assim, ó, o 6: mandamo-vos, porém, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar desordenamente, o nome é grande, e não segundo a tradição de que de nós recebeu. É o que ele está falando. Você sabe, você não está aprendendo as coisas de Deus? Aqui vocês estão ouvindo a palavra? Aí tu começa a andar com o irmão que desordena tudinho, tem nada a ver com Deus, você está andando com ele, você está andando com ele, está vivenciando o que ele vivencia, correto? Aqui fala por quê? Por que esse cuidado? Para que tu não venha se contaminar. Esse é o problema, porque muitas das vezes, por causa disso, as pessoas desviam, se contaminam. Por isso que está falando, porque vocês estão aprendendo o que é verdade, o que é reto, o que é direito. Começa a andar com aquilo tudo errado, vai acabar compartilhando com aquilo que é errado. E Deus quer nos dar o livramento da gente não desviar da presença dEle, ou seja, do caminho, da direção que Ele nos deu e que Ele nos concede. Ali Ele cuida de nós, se nós desviarmos, né? Muita misericórdia a Deus quando resgata alguém que desviou, e Ele resgata, mas muitos não conseguem, não é verdade? A gente vê como foi lido aqui não sei nem quem leu aqui, só vendo ali, a respeito quando Deus mandou, né, foi o irmão Luiz, eu acho que leu, sobre o rei, não foi? Quando Deus mandou exterminar aquele povo ia se criar para ir contra a obra de Deus. Por isso Deus mandou, porque ele ia ser ensinado tudo contra o povo de Deus. E aquele povo não era um pequeno povo, se eles crescessem mais, eles tomavam mais força. E Deus falou, vou bater antes que não se levante. E mesmo assim depois se levanta muitas coisas, né? Mas Deus continua na nossa peleja, na nossa batalha, tá? Ele guerreia por nós, amém? Glória a Deus. Então nós vemos como quando Paulo escreveu. Se a gente só dá um pulinho rapidinho de Timóteo, logo na frente, Timóteo aí, ó. 1 Timóteo 2, 5 e 6 só. Vamos ler. Por que isso tudo? Por que disso tudo? Né? Por que nós estamos aqui também? Né? Tem um propósito. Eu não sei se alguém veio com propósito de revelação,
ou vem com o propósito de ouvir a palavra de Deus, receber o que Deus tem para nós. Quando a gente vai a uma igreja, não vai buscar revelação, vai buscar o Senhor. Se Ele tiver de revelar, Ele vai revelar, não precisa se preocupar. Às vezes Deus fala assim: filho, você veio aqui porque tu queria isso, porque Ele sabe, Ele quer falar com a pessoa, Ele fala. A gente tem que buscar a igreja, buscar o Senhor, a palavra, o que vai acontecer na igreja da parte de Deus, isso é importante. A gente nem sabe tudo que a gente precisa, mas Ele sabe tudo que nós precisamos, amém? Glória a Deus. Olha só o que diz o 1 Timóteo 2, 5 e 6, olha só: porque há um só, e um só mediador entre Deus e os, quem é? Jesus? Homem, né? O qual se deu a si, muita gente não deve ter achado não, porque estou ouvindo pouca voz, muita gente não deve ter achado não, 1 Timóteo, logo depois de Tessalonicenses, 1 Timóteo 2, 5 e 6, amém? Acharam mesmo todos que estão com a Bíblia? Amém? Vamos de novo, mas a igreja sabe, porque há um só, Deus, e um só mediador entre Deus e os, Jesus Cristo homem. O 6, ao qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunha ao seu tempo, amém? Olha só, todos nós que servimos ao Senhor, nós vamos ser testemunho de grandes coisas dele. Muita gente aqui já tem testemunho da parte de Deus. Há um tempo de se cumprir alguma coisa, né? Só perguntar ao José, ele tem um testemunho, eu também tenho um testemunho em cima do testemunho dele. Eu tenho testemunho da minha vida, outros aqui também têm um testemunho. Não tem como você servir ao Senhor sem ter testemunho na tua vida de que Ele é o teu Senhor, de que Ele é o teu Deus, amém? Na tua decorrência, Toninho tem um exemplo também muito tremendo. Você tem que ter um testemunho porque você serve a um Deus que Ele provê na tua vida. Ele dá livramento, dá escapamento, né? Ele muda a história, né? Ele faz tremendamente na nossa vida. Então a gente tem que estar atento a isso. Continue, porque nós não vivemos pelo que nós vemos, nós vivemos pelo que nós não vemos, através da nossa fé. Porque muitas coisas que nós vamos vivenciar a gente não vai ver, mas nós vamos viver pela nossa fé. Aí vai se manifestar, tu vai ver como a tua fé é poderosa, quando é direcionada ao autor e consumador da nossa fé, que é quem? Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Podem fechar.